A gente fala muitas vezes assim, né? Por exemplo, o clássico lá, o 3-0 sobre o Atlético na Copa do Brasil de 2019, um dos poucos momentos bons que o Cruzeiro teve naquele ano horrível. É o clássico do Pedro Rocha, né? A gente lembra do Pedro Rocha no Cruzeiro por causa daquele clássico que ele faz um golaço, dribla o goleiro Vitor e dá assistência para o Thiago Neves fazer o outro gol sem goleiro ali. Então, assim, o Fabrício Bruno já tem um clássico para chamar dele, né? Aí os números dele na partida: um gol, uma assistência, foram 9 disputas de bola, ele ganhou 8, perdeu apenas uma, 4 de 4 aí, ele ganhou todos os duelos aéreos, foi o melhor em campo, 7 cortes na defesa, bloqueou 3 finalizações, interceptou 3 passes e fez aí 16 ações defensivas, também foi o líder. Assim, é claro que o gol, a assistência são o que mais conta, mas a atuação defensiva do Fabrício Bruno também, mais uma vez, foi determinante para esse sucesso do Cruzeiro, né? Foi o cara do jogo. Claro que o gol condiciona muito isso e tudo que envolve, né, o gol. Mas, assim, a tranquilidade do Fabrício Bruno nas coberturas, às vezes saindo para pressionar, acho que tudo isso foi muito, muito importante. E é legal, né, o Caramujo? Acho que todo jogador ele quer ter um clássico, uma final, um jogo decisivo para chamar de seu. O Fabrício Bruno vai ter esse confronto na casa do adversário, e aí dar sequência e se classificar. Acho que ele fez até questão de ressaltar isso na entrevista, né? Das melhores assim semanas da carreira dele, uma atuação de gala no clássico, gol e assistência, convocação para a seleção brasileira muito merecida. Só prova que, e eu acho que isso deve deixar ele ainda mais feliz, que aquele movimento que ele fez lá no início do ano, de sair do Flamengo, de vir para o Cruzeiro, apostando numa recuperação da carreira, né, para poder estar de volta ao radar da seleção brasileira, surtiu muito efeito. E para o Cruzeiro é muito bom ter um zagueiro com a qualidade do Fabrício Bruno, entre os melhores do futebol brasileiro hoje, com muita tranquilidade eu falo isso, e é legal demais. Para mim, um dos melhores, um melhor em campo, né? Inclusive foi premiado com isso. Tô curioso aí, até solicitei para algumas pessoas os lances do Fabrício Bruno em específico no jogo de ontem para poder dar uma avaliada com mais tranquilidade, fora da adrenalina do jogo. Foi um jogador muito maduro dentro do jogo, né? Muita personalidade, ele que já costuma ser essa pessoa, né? De imposição, de qualidade técnica também, não é só questão física, tem a questão da velocidade também, que é uma das coisas que mais se destaca nele. E ontem viveu uma noite espetacular, né? Talvez ali até um pouco mais motivado pela convocação, né? E um gol que coroou, sim, o seu bom trabalho, uma assistência também importantíssima. Ele até fez uma troca de papéis, né? Ele que costuma ser um jogo mais defensivo, claro, mais seguro também lá atrás, como foi ontem também, mas aparecendo ao ataque com a confiança que ele tem e teve ontem, né? É um jogador que, como disse o Pedro, né, fez um movimento extremamente importante, e aí é muito pessoal, né? É muito pelo planejamento de carreira que ele tinha de buscar novamente a seleção, buscar novamente a sua autoconfiança dentro do campo para ajudar e ser titular, vestindo a camisa do Cruzeiro, e seguiu à risca, né? Porque é uma construção, jogo atrás de jogo, mostrando ao treinador ter capacidade suficiente para ser o titular e ajudando também a crescer os companheiros que estão ali próximo dele, né? A gente já viu em alguns momentos o Vidalba falando da importância da chegada, né, do Fabrício Bruno. Já vimos o Kaique falando sobre, o Jonathan Jesus falando dessa ajuda, né, de um cara mais experiente, um cara que ajuda diariamente, não é só dentro das partidas. Então, acho que tudo isso acabou agregando novos valores a ele, Fabrício Bruno, né? Nós já tínhamos visto o potencial dele, principalmente com a camisa do Flamengo, mas hoje é um jogador mais maduro, mais consistente também e mais regular dentro da partida, e fez um jogaço e um gol também digno de cinema, né? Não muito comum para um zagueiro, mas foi perfeita a sua atuação ontem. Eu, não só durante o jogo, mas durante a madrugada, revendo muita coisa da partida,
ficando cada vez mais impressionado com o que foi capaz de fazer o Fabrício Bruno. Foi uma partida muito completa, talvez até a partida da carreira dele. Olha que ele tem grandes jogos, porque é um jogador de um nível muito elevado para o futebol brasileiro, né? Protegeu a área de todas as formas possíveis, pelo alto, por baixo, sempre bem posicionado, com leitura de jogo, orientando também os jogadores. Eu até citei lá no início do programa o movimento dele parecido com o do Lucas Silva na reta final do primeiro tempo, quando o Cruzeiro estava acelerando demais o jogo, ele deu uma chamada de atenção, pediu ali para o time se acalmar, e aí tendo toda a personalidade que ele teve para aparecer bem ofensivamente, né, com um golaço e com uma assistência. Se o ataque do Atlético Mineiro teve dificuldades para criar grandes oportunidades, não passa só por ser um time coletivamente que tem seus problemas, mas também por conta do Fabrício Bruno ter vencido muitos duelos, né? Para cima de todo mundo. Hulk, Coelho, até o Biel na reta final da partida. O Fabrício Bruno ganhou corrida do Biel, que estava ali mais inteiro. O Biel, um ponta jovem, o Fabrício Bruno conseguiu vencer um duelo, partida irretocável dele. E aí, quando se fala desse movimento dele de vir para o Cruzeiro, como o Pedro e a Amanda citaram, tem uma aposta dele também no Cruzeiro, né? Porque quando ele vem para o clube, quando tem esse retorno dele ao Cruzeiro, é um cenário bem diferente do atual, né? Nem o Leonardo Jardim era treinador, era um outro Cruzeiro. E mesmo assim o Fabrício Bruno decidiu voltar, confiando na retomada da instituição, no sentido de ser um Cruzeiro capaz de voltar a fazer grandes jogos, a brigar por grandes coisas, a conquistar grandes coisas, mas o próprio Fabrício Bruno ser também um cara importante dentro desse cenário, né? E hoje é fundamental. Aí não é tirar mérito de ninguém, tá? Mas assim, é uma coisa que eu acho que até o Emerson já falou por aqui, eu concordo bastante. O Fabrício Bruno é o pilar dessa defesa. O Vidalba é, sim, muito bom jogador. Acompanho desde os tempos de Argentinos Júniors. Sabia de toda a qualidade dele. Sei de outros jogadores também, como são importantes. Cássio, William, Kaique, o Fagner, quando está à disposição, falando aí de sistema defensivo. Mas a referência, o pilar, é o Fabrício Bruno. Se os outros têm mais confiança para jogar, é por conta dele. É por conta da presença do Fabrício. Às vezes, só do Fabrício estar presente, esses caras se sentem mais seguros em campo. E claramente foi um jogador potencializado pelo Leonardo Jardim e que hoje está aí se destacando, não só com a camisa do Cruzeiro, mas no futebol brasileiro, né? Não à toa que foi chamado justamente para a seleção brasileira. Teve gente desdenhando, né, no início da semana, talvez por dor de cotovelo ou algo do tipo, mas eu acho que a resposta está muito clara, né, de que o Ancelotti foi muito feliz nessa convocação do Fabrício.